Aleluia. Obrigado, gente. Vocês são um sucesso. Agradeço. Como Deus é bom em todo tempo. Sentem e fiquem à vontade. Aleluia. Pessoal da mídia, pode jogar a imagem aqui, por favor. Aleluia. Tudo bem, gente? Boa noite. Graça e paz. Que bom esse feriadinho para a gente descansar, né? E se encontrar depois. Uau. Que coisa boa. Deus é bom em todo tempo. Abram lá, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. A gente vai falar de um tema bom hoje, hein? É fato ou é fake, hein, meu querido? E aí, e agora? Fato ou fake? A gente vai fluir nesse tema. Sabe, gente, quando nós pensamos sobre isso, a gente sabe que existem verdades absolutas. Fala comigo, verdades absolutas. Isso, verdades absolutas. Mas esse tempo, o Deus deste século está fechando o entendimento das pessoas e através da expansão da internet e da informação, a era digital, o Big Data, está trazendo para nós informações que não são reais, que é chamado de fake. Mas nós temos um guia, nós temos um orientador chamado Espírito Santo, que ele nos conduz em toda a verdade através da palavra de Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, a verdade absoluta se fez carne e habitou entre nós. E ele é o único caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida. É por isso que a gente não busca mais bênçãos, elas estão correndo atrás de nós e a gente está indo rumo à soberana vocação do nosso Deus. Amém? Então vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Fala comigo, Espírito do mundo. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Me perdoa fazer repetir, mas essa palavra é maravilhosa. Aqui nos tem dado gratuitamente. Como é que está na versão de vocês? É de graça? O que a gente precisa fazer com isso é receber de forma gratuita. Ah, irmãos, existem coisas que valem mais, muito mais do que dinheiro. E tudo isso vem para nós de forma gratuita. Aleluia. Tudo isso é disponível para nós, de forma gratuita, para que nós entendamos de forma gratuita aquilo que nós já temos nele. Deixa eu contar algo para vocês. Posso, pastor, contar algo? A gente chamou uns amiguinhos, Fê, para comer pipoca lá em casa do Levi. Ele fez 8 aninhos, gente, e a gente foi fazer pipoca. Aí ouvimos dizer que colocando pipoca no freezer, o negócio fica melhor. Aí eu falei para minha sogra assim, eu tô achando que isso é fake. Fato ou fake? Eu sei que a gente chegou do mercado, irmã Eliane, sabe o que a gente fez? Colocou o milho da pipoca no freezer. Eu falei, não faz sentido esse negócio no freezer. Milho no freezer, que falaram que funciona, é muito melhor, fica mais saboroso. Vocês estão curiosos para saber o que aconteceu depois, né? Aí a gente colocou o milho no freezer. Sabe o que aconteceu, irmã? Estourou o milho. Aí eu falei assim, agora eu vou pesquisar esse negócio para saber se é fato ou fake. Sabe, querido, eu descobri que dentro do milho de pipoca existe umidade ou líquido. E esse líquido, conforme ele vai esquentando ali na panela ou na pipoqueira, vai se transformando em vapor, minha irmã. E a partir do vapor, estoura. Aí eu falei assim, mas o que o freezer tem a ver com essa história? Está congelando a aguinha que tem dentro do milho. Sabe, Aquiles, em resumo, nós descobrimos, estudando ali, através de fatos, que aquele líquido, ele é mantido de uma forma mais longínqua quando a gente mantém no freezer. Ou seja, Sandra, só faz sentido colocar o milho da pipoca lá no freezer depois que já está muito tempo em casa e o pacotinho está aberto. Mas a gente chegou do mercado, o que nós fizemos? Colocamos o pacote lacrado, minha irmã, no freezer. É fake, meu Deus do céu, é fake. Mas todo mundo falando, nossa, que pipoca gostosa, Wallace, é que estava no freezer. Sabe, minha gente, muitas vezes nós acreditamos em coisas simplesmente porque nós ouvimos falar e a pessoa parece que falou com propriedade.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. E esse Espírito é para que você entenda as coisas. As coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. O que nós temos considerado? O que nós temos ouvido? A economia está ruim, ai meu Deus, olha o preço do café. Ai meu Deus, olha como as coisas estão difíceis. E você sabe que a informação que mais toca no seu ouvido é o que sai da sua boca? Você está alimentando os seus ouvidos com palavras que vêm de Deus ou com fake news? Meu Deus, começou a bombardear lá, a galera está se bombardeando em Israel. Meu Deus, Carlos, a coisa está feia, Jesus está voltando. Irmãos, se a coisa estiver calma em Israel, é aí que a gente tem que começar a pensar que os 7 anos de tribulação estão chegando, vocês entenderam? Se a coisa continua quente por lá, está tudo certo, porque continua um período aberto de graça, de expansão da palavra, até que venha aquele que é chamado de o iníquo para trazer paz a Israel. A gente sabe que nós estamos vivendo os últimos segundos, dos últimos tempos das profecias, mas nós temos que acelerar, porque conforme a gente proclama a palavra de Deus, o que está acontecendo? O relógio teológico, o relógio escatológico está diminuindo e a gente em breve, irmãos, a gente em breve vai se abraçar com Jesus Cristo. Vocês vão ter que esperar, porque o meu abraço vai ser demorado, sabe, Marcião? Eu vou entrar naquela fila de abraçar Jesus e eu vou falar, espera pessoal, porque esse rapaz fez muito por mim. Aleluia. Irmãos, o que nós temos crido? No que nós temos ouvido? Aqui nós temos dado atenção a fatos ou a fake? Eu gosto dessa carinha de vocês olhando para mim assim, falando, da onde a gente vai parar com isso? Uau, vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo 13. Pulem lá rapidamente. Gênesis, capítulo 13. Aleluia, obrigado, Pai, pela sua palavra ser a verdade, Senhor. Aleluia. Gênesis, capítulo 13. Versículo 8. Aqui inicia a história de Abraão. Capítulo 12 fala da grande promessa vinda para o pai da fé, a partir do capítulo 12 de Gênesis. E no capítulo 13, juntamente com Ló, que era o sobrinho de Abraão, ele recebe uma diretriz ali para caminhar com Ló. Mas, lá no versículo 8 diz assim, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Abraão se vê diante de uma situação operacional, ele tinha muitos bens, e o seu sobrinho também tinha muitos bens, e a terra não suportava a quantidade de bens que Abraão e seu sobrinho Ló tinha. Então, chega ali os trabalhadores dos dois e fala assim, tá confuso para a gente organizar tudo isso, a terra não suporta a riqueza de vocês dois, o que nós vamos fazer? Ah, irmãos, quando a gente sabe qual é a nossa promessa, quando a gente sabe em quem nós temos crido, quando a gente sabe o que nós temos por dentro, a gente se posiciona como o pai da fé. Olha o que disse Abraão. Não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Versículo 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou então Ló, olha o que o sobrinho fez para o tio. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Para fechar, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Quando a gente sabe onde está a bênção, a gente não precisa mudar de posição. Ela vem para nós. Irmãos, o pai da fé
ele se posiciona falando assim: Ló, está tendo confusão operacional aqui entre os seus pastores e os meus pastores, entre os seus trabalhadores e os meus trabalhadores. Faz o seguinte, escolhe. Você quer ir para a direita ou para a esquerda? Você quer ir para um lado, eu vou para o outro. Se você for para esse lado, eu vou para o outro, para que não tenha confusão. Porque sabe de uma coisa? Não importa para onde eu for. Não importa se eu for para a direita, para o leste, para o sul. O que importa é quem vai comigo. Sabe, irmãos, não importa se você está no Brasil, se você está em outro lugar, não importa, porque a bênção vai te acompanhar. Sabe, André, a gente sabe que onde você plantar a planta dos seus pés, vai prosperar, porque não importa o onde, importa quem. E sabe quem está com você? Maior é o que está em você do que qualquer coisa que está no mundo. Não adianta mudança territorial se você não levar o Espírito com você. Sabe, querido, a gente entra num novo patamar quando o Espírito está trabalhando ao nosso favor, que fala assim: é na empresa, é na Decolar ou é na Amazon? Que você próspero nas duas. É falando inglês ou espanhol, não importa. Você próspero nos dois idiomas, proclamando a palavra de Deus. É na Vila Leopoldina ou em Pinheiros, nós vamos revolucionar, assim como foi Jason, no momento que ele foi preso, lá em Atos 17:8, diz o seguinte: quem são esses que estão revolucionando o mundo, que estão alvoroçando o mundo? Irmãos, nós estamos aqui para revolucionar Vila Leopoldina e até os confins da terra. Aqui é um celeiro de pessoas que vão proclamar o evangelho em todo lugar. Porque não importa se a gente está na Vila Leopoldina ou em Pinheiros. Não importa se a gente está em Barueri ou em São Paulo. O que importa é quem está comigo. Aí Abraão se posiciona falando assim: Ló, eu sei que você está olhando e para os olhos naturais aquela terra é muito melhor de onde você está me deixando. Mas na prática, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. A que diremos, pois, a essas coisas? Se ele é por mim, meu irmão, segunda-feira, 5 horas da manhã, você levantando, o trânsito da Castelo, você levanta e fala assim: maior é o que está em mim. Mas eu não vou para o culto hoje à noite não, porque é uma correria, amanhã eu tenho que levantar cedo. Eu vou ouvir a palavra, porque eu sei que ela está me renovando, dia após dia. E vai chegar a aurora, e eu vou ter dias perfeitos. Irmãos, sabia que um elástico muito esticado por muito tempo é muita pressão. O elástico não foi feito para suportar pressão por muito tempo, porque ele perde a função. Essa leve e momentânea tribulação para você só está produzindo um peso de glória, para que você entre no lugar muito excelente. Meu irmão, é isso que nós vamos viver. Lá você está pregando prosperidade, paz e alegria? Sim, é isso que está na palavra. Aleluia, obrigado, Pai. Como a palavra de Deus é linda e eficaz. Irmãos, essa leve e momentânea tribulação não está trazendo morte para você, mas está trazendo testemunho. Nós estamos hoje num patamar de viver como abençoadores e não mais como abençoados. Através das nossas mãos, nós vamos tocar pessoas. Chega de viver uma vidinha de não tocar pessoas. Através de mim e de você, as nossas mãos vão ser para abençoar. Irmãos, nós não vamos viver em escassez, porque nós fomos feitos para abençoar. Chega desse tempo, chega. Sabe essas cadeiras vazias? Chega desse tempo de cadeiras vazias. Chega, em nome de Jesus, nós chamamos a existência essas multidões entrando e ouvindo a boa palavra de Deus. Nós não construímos essas paredes aqui com o suor, a gente sabe não só do nosso pastor, mas de muitos irmãos que despenderam tempos de oração, suas próprias finanças, para essas cadeiras estarem vazias. Esse lugar foi designado por Deus para proclamar o Evangelho. E se depender de você e de mim, nós vamos avançar. A ordem é avançar. Por que você está me perguntando, Moisés? Senhor, o que eu faço diante desse mar? Está me perguntando por quê? A ordem é marche. Gente, nós estamos debaixo de uma profecia. É 5 quilômetros para lá, 5 para lá, 5 para lá, 5 para lá. Nós vamos tocar todas aquelas pessoas designadas a Deus para o nosso aprisco. Aleluia. Chamamos a existência, Pai, em nome de Jesus, dessas pessoas aqui. Nós não vamos nos conformar, Senhor, enquanto nós não chegarmos nesse patamar. Aleluia. Mas, Wallace, eu entendi essa questão.
que eu devo seguir os fatos, seguir a verdade da palavra de Deus e não ser influenciado por fake. Essas mentiras do diabo que vêm ao nosso ouvido muitas vezes para nos tirar do rumo e do foco das coisas do Pai. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Vamos lá para 1 João, já encerrando aqui, irmãos. 1 João, capítulo 4. Obrigado, Jesus. 1 João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 6. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Nós vamos viver, irmãos, baseado nos fatos da palavra de Deus. Nós não vamos nos conformar com nada menos da verdade da palavra, em nome de Jesus. Diz assim, em 1 João capítulo 4, no versículo 1, amados, não creiam em qualquer espírito. Fala comigo, qualquer espírito. Sabe, gente, quando nós temos um espírito muito excelente, não devemos nos conformar com as migalhas. Esses espíritos ao nosso redor estão dizendo, você é fraco, você não pode, você não consegue, a economia está ruim, o dinheiro está faltando, a sua família não tem jeito. Mas a verdade da palavra é, está consumado. Está feito. Está feito. O que depender de nós, está feito. E o que dependeu da cruz já está realizado. Aleluia. Então nós não vamos viver baseado naquilo que esses espíritos ao nosso redor estão tentando jogar sofismas e enganos ao nosso ouvido. Eita, Jesus. Se a gente não tem uma ordem clara, sabe onde nós devemos estar? No mesmo lugar. Irmãos, se não há uma ordem clara, permaneça onde você está. Sabe o que é resiliência? É igual aquela palmeira da praia. Vem o vento e ele volta. Vem o vento e ele volta. Tem vários lá em Natal, na terra da minha sogra, tem vários lá em Campina Grande. Eu sei que a palmeira vai e ela volta. Algumas ficam envergadas de tanta pressão que ela sofreu por causa do vento. Isso é resiliência. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ser resilientes. A pressão virá, mas a gente tem boa notícia. Na nossa frente há um que já venceu o mundo. E ele fala assim, cara, só segue o vácuo. Só segue o vácuo, eu já venci o mundo. E agora você simplesmente tem que seguir aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Simplesmente receber. É fácil assim? É. Assim. Mas o Wallace é simples assim? É. O que eu devo dar ouvido é esses espíritos enganadores falando que as coisas estão feias, a guerra está acabando com tudo, a economia vai explodir, o Trump vai bombardear, e o Brasil está acabando, e ai meu Deus, o meu emprego, a minha família, nanana. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Deus fala de forma específica para nós nessa noite, que é, calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Você saiu da sua casa para ouvir simplesmente do seu pai, calma. Primeira coisa que nós temos que fazer, queridos, para a gente discernir o que é fato ou fake, é se acalmar. Lembro de um grande homem de Deus, num livro que eu li, que ele fala, qualquer decisão que ele vai tomar, um grande homem de negócio, Fê, ele fala que qualquer decisão que ele tome, não importa a pressão do negócio, não importa a necessidade da assinatura naquele momento, sabe, querido? Ele falava assim, eu espero 3 dias. Durante 3 dias eu vou meditar, entrar no meu quarto de oração e discernir se eu devo seguir ou não. Gente, nós estamos na época do fast food. Do micro-ondas, tudo tem que ser para ontem, as pessoas vão te pressionar falando assim, olha, se você não fechar esse negócio, você vai perder. Irmãos, perca, tá? Não feche pelo impulso. Eu li uma notícia sobre um tipo de golpe, olha isso, gente, eu li uma notícia sobre um tipo de golpe, um rapaz de tecnologia, extremamente antenado com alta tecnologia, mais do que isso, antenado com essas coisas de
a inteligência artificial generativa. Olha essa história. Aí ele falou assim, irmão, querido, ele contando isso na internet, eu estava num dia muito agitado e me ligaram. É o banco. Mas ele é uma pessoa antenada, ele sabe dos golpes. Ele atende o telefone e fala, tá, me fale mais. Olha, eu sou do banco, aqui está o seu nome, telefone, CPF, está aqui o processo jurídico que você abriu em meados de 2013 e aquela empresa que você processou entrou com uma causa na justiça contra você. E ele, no meio de um dia agitado, começou a ouvir a informação e eles querem te processar. Se você não tomar uma ação, eu, como advogado, eu estou entrando em contato com você para proteger, para que você não caia nesse tipo de ação e de retaliação. Sabe o que aconteceu? Ele pegou todas as informações, ele anotou e falou, não vou tomar nenhuma decisão agora. Mas se você não tomar uma decisão agora, eles vão te processar, ok. Mas se você não tomar uma decisão, a gente não consegue abrir o processo, ok. Mas se você não tomar uma decisão, você vai ser prejudicado. Ele falou, ok. Desligou o telefone, anotou tudo, e quando ele pega todas aquelas informações e procura a partir do telefone, ele descobriu que é fake. Irmãos, eu não estou falando de um idoso sem informação e sem estudo. Eu estou falando de uma pessoa que está antenado nesse conteúdo e sabe como são os golpes. Sabe o que Deus nos discerne e traz para nós que nós devemos? Não tomar decisões baseado em pressão. Vamos discernir para que nada na nossa vida seja por pressão. A primeira coisa que nós devemos fazer é calma. Se estão te pressionando para tomar uma decisão, não tome. Não, mas o Wallace tem que ser para hoje. Calma. Discirna. Pense, reflita, porque aí o Espírito Santo, a gente aprende no rema isso, irmãos, aí o sinal vermelho ou sinal verde vai começar a subir dentro do seu coração. No meio dos seus pensamentos existem muitas vozes, mas no momento que você discerne, no momento que você dá aquela pausa, sabe, irmão? Você começa a entender e a perceber o que é verdade e o que não é verdade. O que é fato, o que é fake. Sabe a sua atitude amanhã, na segunda-feira, no meio de toda aquela pressão e confusão do seu dia a dia? Mas eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, meu querido, quando a gente aquieta e sabe que tem um pai cuidando bem da gente, ele simplesmente nos direciona em toda a verdade. Continuando, 1 João, lá no capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2. Vocês podem reconhecer, fala comigo, reconhecer. Fala comigo, reconhecer. Nós podemos, a Bíblia diz que nós podemos reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Será que a Bíblia está sendo direta aqui ou ela está sendo subjetiva? Irmãos, a Bíblia está sendo extremamente direta e reta ao ponto. Como que nós vamos discernir o que é verdade e o que não é verdade? O que é fato, o que é fake? Nós vamos reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Na verdade, este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que ele está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, versículo 4, vocês não são de Deus. Vocês são de Deus e venceram. Passado, presente ou futuro. Aula de português aqui. Passado, presente ou futuro, minha irmã. Vocês são filhos de Deus e venceram. A gente está numa batalha? Não. Irmã, você já é vitoriosa em Cristo Jesus. Na prática, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Sabe aquela batalha de amanhã? Sabe aquela batalha de segunda-feira? Sabe aquela batalha durante a sua semana? Sabe o que acontece? Vitória.
Sabe assistir o jogo reprisado? Já sabendo o resultado? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu, irmãos, e ele estava te falando, venceu. Sabe por quê? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Morte. Aí ele fala assim, não, vocês não vão morrer, vocês têm vida eterna. Ah, meu irmão, quando a gente entende esse tipo de coisa, a gente sabe que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar deste grande amor de Deus. Aleluia. Continuando, no versículo 4, diz o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é acalma, segura a onda, não toma decisão precipitada. Quer um conselho prático e direto da palavra de Deus? Para você não cair em fake, para você viver o fato, a verdade da palavra de Deus é aquieta, calma e começa a discernir o Espírito. Começa a ouvir, toma decisões embasadas pela palavra. Se estão te pressionando para você tomar uma decisão precipitada, sabe o que você faz? Nada. Não, mas o Wallace tem que ser para agora, então eu não quero. Não, Wallace, você vai perder a promoção. Ótimo. Menos uma coisa no cartão de crédito. E no momento que você se acalma, sabe o que você vai fazer no seu tempo de reflexão e oração? Irmãos, a ciência está descobrindo o benefício de orar. O nosso pastor fala assim, vem na terça-feira orar, vem na terça-feira orar, vem na terça-feira orar. Aí o pessoal não pode falar em oração na empresa, eles falam assim, aqui você precisa ter um tempo de descompressão. Sabe o que você faz nesse tempo em que você está refletindo? Você ora a Deus, falando, Pai, recebi uma proposta. Assino ou não assino? Vou ou não vou? Compro ou não compro? Mudo de país ou não mudo? Largo o trabalho e vou ser empreendedor ou não? Ah, irmãos, aí de repente a gente começa a discernir se aquelas muitas vozes que estão vindo ao seu ouvido, na verdade procede do Pai ou simplesmente é um sofisma, é um engano vindo do diabo para te destruir. Meu querido, muitas são as vozes, mas nós vamos discernir tudo nele. Acalma, querido. Discerna, aí sim, você vai estar pronto para tomar uma decisão, porque se maior é o que está em mim do que o que está no mundo, nós sabemos, porque sabemos, que nós não fomos feitos para errar, nós fomos feitos para avançar. Fique de pé, irmão. Aleluia. Louvor, pode vir aqui, vamos adorar ao nosso Deus. Como o Senhor é bom. Fato ou fake, irmãos, viva pelos fatos da palavra de Deus. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Na prática, você é curado. Se o diabo está tentando te levar através de morte, você fala assim, você está me promovendo. Aleluia. Sabe, esse tempo de escassez é um tempo só de aprendizado, para que você saiba gerir ainda mais as suas finanças. Querido, comece a discernir, acalma o coração, discerna no espírito e avance no rumo e no propósito que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela verdade da sua palavra. Nós não vamos cair em fake, nós não vamos cair nas mentiras do diabo. Nós não vamos ceder às coisas deste mundo. Nós não vamos viver nada menos daquilo que tu tens para nós. Nós vamos fluir no rumo, no propósito de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos avançar em você, nós vamos destruir as portas do inferno, porque elas não têm força sobre a igreja do Senhor. Obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra, e nós vamos viver à altura, não que nós tenhamos chegado, mas nós vamos avançar para o rumo da vocação do Senhor, do prêmio da vocação do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, Senhor. Obrigado pelos ouvidos receptíveis e que essa palavra flua no coração de cada um dos irmãos e produza 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.